Não é para começar não. Estamos começando a nossa transmissão, a mensagem desta noite, diretamente do templo da Igreja Batista Regular Nova Jerusalém, Fortaleza, Ceará, saudando a todos os irmãos, pessoas que nos ouvem. Estamos ao vivo e certamente temos esperado grandes bênçãos de Deus para a nossa vida. Esta transmissão será iniciada com o cântico do hino do cantor cristão 368, primeira e segunda estrofes. Salvador bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador, sobre a cruz morreste para me salvar, tudo padeceste para me livrar. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador, só em ti confio, grande é teu amor, nunca desprezastes nenhum pecador, todo que contrito já te procurou, pela tua graça salvação achou. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Vamos lá. Confiamos em ti, ó Deus, porque tu és o Deus supremo, o Deus soberano, o Deus digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Nesta noite, Pai Santo, desse dia 30 de março, estamos aqui reunidos, unidos pela fé, na esperança da Tua bênção em cada vida, na esperança que a Tua palavra tem confortado, tem servido, ó Deus, de guia para cada vida que se submete a Ti. Te peço uma bênção especial para esse Teu povo, Pai Santo, conforto, consolo, ânimo nesses dias de escuridão, mas no final brilhará a luz do Senhor, o livramento do Senhor prestes chegará para todos nós. Contamos com a Tua ajuda no momento, Pai, com o Teu consolo. Te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que temos de conhecer a Tua palavra e de expressar a nossa fé, a nossa confiança naquilo que o Senhor é e naquilo que o Senhor tem falado. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite. Pedimos essas coisas em nome daquele a quem amamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ontem a nossa transmissão sofreu uma pequena dificuldade. Esperamos que hoje possamos ir até o fim e o sinal não caia de nossa transmissão. Peço mais uma vez aos amados que possam abrir a Bíblia ou acompanhar a leitura em Josué, capítulo 1, versículo 9. Temos usado esse texto
para basear alguns temas, algumas mensagens que temos trazido e traremos ainda aos amados irmãos. Josué, capítulo 1, verso 9. Fala assim a palavra de Deus: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Como devemos enfrentar o impossível? É o tema da mensagem desta noite. Como devemos encarar, enfrentar e vencer o impossível. A palavra impossível é muito presente na boca da humanidade. E digo que eles estão certos em agir assim, porque Jesus um dia disse para seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, o impossível é estabelecido na vida daquele que é infiel, daquele que não está em Cristo. E a humanidade, o mundo, vive a parte de Cristo, distante da lei de Deus. Então vigora sobre eles o que está escrito: sem mim, distantes de mim, vocês não podem nada, tudo lhes é impossível. Todavia, amados irmãos, esta palavra, ou este pensamento, é um daqueles termos que nem deve ser nomeado entre nós. O crente não deve nunca usar o termo impossível, uma vez que ele crê no Deus do impossível. Nosso Deus é assim conhecido também: o Deus do impossível, o Deus de milagres, o Deus que opera, que age, o Deus que está presente, o Deus que ouve, o Deus que vê, o Deus que levanta o abatido, que consola o aflito, que nos faz transportar montanhas, que abre mares diante de nós, que derruba as muralhas, que torna todas as coisas possíveis, porque tudo é possível àquele que crê, porque o Deus da fé está na frente, agindo em nosso favor. Foi assim que ele iniciou o processo de encarnação do Salvador Jesus Cristo, revelando a Maria que para Deus tudo é possível. Precisamos nos apropriar disso, todos nós, e tirar proveito e tornar como um desafio pessoal da advertência que Deus deu a Josué, tirar lição para a nossa vida. Seja forte e seja corajoso, corajosa. Certa vez, irmãos, viajando pelo interior do Ceará, encontrei 3 cruzes que representavam a vida ceifada de uma família, pai, mãe e uma criança. E observei ali, perto de Mauriti, mais ou menos, que aonde aconteceu o acidente, havia
um sinal que dizia claramente: gire à direita, dobre à direita. Certamente aquele motorista não estava atento àquela sinalização, não estava atento àquela advertência, e ele passou direto e encontrou lá na frente o final da estrada. Assim como Josué guiava o povo de Deus sob a orientação, sob a direção de Deus para ser bem-sucedido, como crentes, devemos também estar atentos àquilo que Deus nos orienta a fazer, a agir, a pensar. E na questão do enfrentamento do impossível, Deus determina como deve ser a nossa postura, a nossa atitude, sempre confiando, sempre acreditando naquilo que Deus tem revelado, sempre colocando a nossa confiança nas promessas de Deus. Assim como Josué, precisamos lembrar que o Senhor está. O Senhor sempre estará conosco por onde quer que andarmos, em qualquer situação que possamos nos encontrar, em qualquer situação, seja a mais favorável ou a mais desfavorável, o Senhor estará conosco. Tudo parece possível. Na realidade, tudo é possível quando Deus toma a frente de nossos projetos, de nossos caminhos, de nossa vida. Queremos nessa noite, amados irmãos e amigos, indicar para a vossa meditação alguns hábitos para ganharmos força e coragem para a vida diante de nós. Deus disse a Josué: seja forte, seja corajoso. E esta mesma palavra de ordem Ele continua a dizer a cada um de vocês, a cada um de nós: seja forte, seja corajoso. Como se dissesse a cada um nesse momento: fortalece-te, seja valente, encoraja-te, comporte-se com maturidade, porque o Senhor é contigo. Esta é a motivação. Deus está aqui, Deus é presente, Deus é fiel. Então, diante da certeza da presença de Deus, Josué não deveria temer, não deveria recuar, mas avançar para ganhar territórios para o seu povo. Nós precisamos crescer para ganhar territórios para o povo de Deus, ganhar almas para o reino de Deus. Mas há uma necessidade enorme, irmãos, de termos coragem e de termos um comportamento adequado diante das dificuldades. Alguns hábitos que sugiro que devemos seguir para sermos bem-sucedidos no enfrentamento do impossível. Primeiro, devemos considerar, reconhecer o caráter de Deus. Reconhecer quem Deus é. Não tão somente o que Ele tem falado. É certo
que em cada palavra Deus reflete o seu próprio caráter. Por isso ele não pode voltar atrás, ele não pode mentir, ele não pode deixar de cumprir as promessas que ele tem trazido a cada um de nós, porque as palavras refletem o que ele é. O ser humano é diferente. O ser humano muitas vezes ele afirma o que não está pronto a realizar, fala de sentimentos que não tem, mas em Deus isso é impossível. As suas palavras refletem o seu caráter, ele é o que ele diz. Interessante que estamos considerando Josué, e quando este homem tinha 40 anos de idade, ele demonstrou entender algo do caráter de Deus. Lá em Números capítulo 14, conta-nos que os espias voltaram da terra, e a grande maioria daqueles jovens príncipes trouxe temor no coração. O povo lá é imenso, o povo é gigante, são bem armados, as cidades são fortificadas, diante deles somos como gafanhotos. Aqueles jovens não conheciam o caráter de Deus, a grandeza de Deus. Por isso viram naquela missão uma missão impossível. Mas já naqueles dias, no começo da jornada, Josué já demonstrava conhecer o caráter de Deus. Se Deus falou que nos dará aquela terra, a terra será nossa. Não importa se moram gigantes lá, se são poderosos, todos cairão por terra, porque o Senhor tem dito que aquela terra é nossa. Amém? O Senhor tem dito. Temos que confiar no caráter de Deus, nas promessas de Deus, senão seremos como aqueles jovens que choraram em desespero ao ver o tamanho, o poder do inimigo. Deus havia prometido sob juramento a si mesmo, porque não tinha alguém superior por quem jurar. Deus jurou por si mesmo, pelo seu caráter, que daria a Israel a terra que mana leite e mel, e assim seria. Deus não nos abandona, nem permite que o seu servo fiel fracasse. A vitória é certa para aquele que confia no Senhor, aquele que anda segundo a sua lei. A compreensão do caráter de Deus nos dará grande confiança, nos dará poder. Na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 14, Paulo coloca a situação da seguinte maneira: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre a vitória é constante, é permanente para aquele que está em Cristo. Então, o primeiro conceito sugerido: reconheça o valor, o poder do teu Deus. Reconheça que a sua palavra é fiel, que ele não mente. Reconheça que quando Deus fala, as coisas vão acontecer segundo aquela palavra. Um segundo hábito que devemos criar ou deixar crescer em nós
é aceitar o plano de Deus para a nossa vida. Deus chamou Josué e deu-lhe uma tarefa clara, específica, grandiosa. A tarefa não seria fácil. Deus não prometeu facilidade. O povo não correria apavorado como ratos. Teriam que ser conquistados, os muros derribados, as batalhas deveriam acontecer, mas a vitória estava prometida. Aceite, reconheça que Deus também tem planos para a tua vida e coloca você na linha de frente da sua obra. Não será fácil, mas será abençoadora a tua participação no grande projeto de Deus. Deus continua a nos encarregar para as grandes realizações na obra de Deus colocada sob nossa responsabilidade. Precisamos nos dispor. Ao amanhecer no domingo, o Senhor chamou para si o irmão evangelista. Quem vai ocupar o lugar que ele deixou na igreja? Quem que vai ocupar os ministérios que ele deixou? Quem que vai chegar no lugar dele para o culto de oração? Quem que vai chegar no lugar dele para a sociedade masculina? Quem vai chegar no lugar dele para o grupo de missões no domingo pela manhã? Quem vai chegar no lugar dele para as obras que fazia aqui de modo voluntário? Quem é que vai assumir a cadeira dele? Deus chamou aquele homem para a obra e ele fez. Deus o chamou para si e ele foi. Quem assumirá o lugar dele na obra do Senhor? Quem? Terceiro, irmãos, não ouça os rumores do mundo, ouça aquilo que Deus diz. O crente, na sua totalidade, está demasiadamente envolvido com o mundo. Ouve com temor e tremor os ruídos do mundo. Está assustado, temeroso. Está triste pelos rumores, pelas perspectivas dos dias atuais. E quando vamos ouvir o que Deus diz, não tenha medo, seja forte, seja confiante, seja fiel. Quando vamos parar de ouvir o que o mundo tem a dizer e ouvir o que Deus está falando? Ele fala e ele quer falar ao ouvido, ao coração do seu povo. Levanta-te, levanta-te e seja fiel. Ouça o que Deus tem a dizer. Os rumores do mundo nunca farão ninguém um crente forte e operante. O mundo não tem poder de tornar um homem, um crente, um varão perfeito.
Ao contrário, o mundanismo tem o poder de tirar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa alegria, o nosso entusiasmo, mas o mundo nunca fará do crente um homem forte e operante. É Deus quem vai fazer isto. É ouvindo o que Deus tem a dizer, é curvando-se diante da palavra de Deus, que o crente vai ser forte, vai ser corajoso e vai avançar nas grandes vitórias de Deus. Na realidade, o mundo tem como objetivo nos amarrar, nos amordaçar, nos fazer fracos, nos impedir a caminhada cristã. E são muitos crentes que andam neste mundo de maneira totalmente amarrado, sem desenvoltura cristã, sem testemunho cristão, sem vida cristã para a glória de Deus. Não ouça o que o mundo está falando. Não fique temeroso diante da trombeta do mundo, mas atenta à palavra de Deus. O quarto princípio a ser sugerido, o hábito a ser seguido para uma vida cristã vitoriosa, irmãos, preencha sabiamente os espaços em branco na tua vida e nas necessidades da obra. Você tem tempo livre. A obra tem necessidade de pessoas para realizá-la. Então seja você essa pessoa que vai preencher o teu tempo ocioso, trabalhando na obra do Senhor. Veja que é uma combinação perfeita. Eu tenho tempo livre, eu tenho tempo ocioso, a obra de Deus necessita. Tire então esse tempo ocioso ou parte dele e comece a realizar. Quantas crianças perto de você estariam prontas para ouvir uma história bíblica? Quantas pessoas no teu convívio estariam prontos para ouvir uma mensagem que fosse? E você gasta tempo e a obra fica sem ser realizada. Preencha sabiamente os espaços em branco da tua vida nas necessidades da obra de Deus. Diga ao teu coração: alguém precisa realizar isto, alguém precisa fazer isto, e responda, sem olhar para o lado, sem procurar alguém, mas responda para você mesmo: então eu estou aqui, eu farei, envia-me, Senhor, a mim, sou teu servo. Não espere que alguém cumpra com a tua obrigação. Josué recebeu a incumbência, a tarefa, a missão de ser líder daquele povo. Não deveria procurar outro. Ele foi chamado. Ele deveria agir em função de liderar aquele povo. Não fique procurando pessoas para o trabalho que Deus colocou para você fazer. Gaste o tempo ocioso preparando-te para fazer a vontade de Deus. Você vai ficar enriquecido, você vai ser abençoado e você vai ser uma pessoa bendita
aos olhos de Deus e aos olhos do mundo. Finalmente, um quarto hábito ou um quinto hábito que queremos sugerir é: medite fervorosamente na palavra de Deus. A situação, a circunstância atual mexeu grandemente com a vida de todos no mundo. Mas queremos pensar em nós aqui. De repente, não podemos mais sair para estudar, não é? Não podemos mais sair para trabalhar. Não podemos sair para vir à igreja, para ir para o shopping, cinema, campo de futebol, lugares esses que muitos crentes frequentam com grande entusiasmo. Sobra-nos tempo. Talvez seja um tempo que Deus está dando para meditação. Quanto tempo ocioso, 24 horas por dia, que você está tendo agora, irmão? Quanto tempo você está tirando para meditar na palavra, para ler a palavra, para considerar? Vai lá na biblioteca, lá na estante, vem aqui na igreja, eu estou aqui 24 horas. Pega um livro para ler. Aproveita esse tempo para meditar na palavra. É um tempo que Deus está dando. Não sei quanto tempo ainda ficaremos nessa condição de isolamento social, mas não vamos nos isolar da palavra. Não vamos nos isolar da nossa responsabilidade. Não vamos nos isolar do Deus da palavra. Você não pode sair de casa para ir para os lugares. Então permita receber no teu coração a palavra de Deus. A meditação na palavra de Deus, irmãos, é a primeira e é a principal doutrina espiritual, acompanhada da oração. Sem uma compreensão da palavra e sem a oração, é impossível compreender e vivenciar as outras doutrinas espirituais. Porque a palavra vai dar o fundamento, vai dar a base do nosso viver, da nossa compreensão. Aproveite esse tempo. Medita. Josué deveria meditar dia e noite. Bem, você tem o dia e a noite agora. Deus deu esse tempo, dia e noite, manhã, tarde e noite. Você está meditando, está aproveitando, está pegando esse limão que a vida lhe atirou para fazer uma limonada, como dizem por aí. Que proveito você está tirando da situação? Você tem orado mais? Você tem contemplado mais? Tem crescido mais com a situação? Ou está como aqueles lá no mundo, com medo? Com medo dos rumores? Não tenha medo. Tenha medo de ser infiel. Tenha medo de ser um servo negligente e mau, porque tal servo não entrará no reino de Deus. Eu espero, irmãos, que quando essa noite longa passar, quando o novo dia amanhecer, esta igreja receba pessoas diferentes. Recebam pessoas que contemplaram a grandeza de Deus, que meditaram na palavra, que oraram na palavra,
que uniram-se em torno de uma fé triunfante, uma fé que vence o impossível. Enxergamos mais claramente quando estamos perto de Deus, quando passamos tempo com a palavra de Deus, enxergamos melhor, podemos ver melhor a ação de Deus, quando contemplamos, quando meditamos, quando nos inclinamos à palavra do Senhor, crescemos de modo maravilhoso. Em conclusão a essas palavras, diria aos irmãos: assim o impossível se tornará possível diante de nossos olhos, quando a nossa fé, quando a nossa esperança verdadeiramente se repousar em Deus, na palavra de Deus, e quando o nosso coração estiver disposto a servi-lo, a amá-lo e a obedecê-lo, o impossível será uma palavra descartada da nossa vida. A glória de Deus, as bênçãos do Senhor serão abundantes na vida desta igreja e na vida de cada um de vocês. Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai Santo, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra. Que o Senhor venha nos socorrer, nos fortalecer, nos abençoar. Nos faz servos conforme a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estaremos retornando a nossa transmissão na quarta-feira, às 19h. Amanhã, pastor Adler estará também transmitindo uma mensagem especial, horário a ser combinado pelo Ageu ou por pessoas que vão anunciar. Mas amanhã, pastor Adler vai trazer uma mensagem e na quarta-feira eu retorno para também trazer outra mensagem direcionada ao vosso coração. Temos alguns pedidos de oração, vamos citar e vamos encerrar orando por vocês. Vamos ouvir agora os pedidos de oração. Regiane pede que possamos continuar firmes e com saúde até o final dessa crise. Pede pelos seus pais que Deus continue conservando a saúde deles. Rami pede bênçãos ao povo brasileiro e luz na consciência dos governadores. Vamos vencer essa pandemia, graças a Deus. Nara pede oração para que sejamos fortes e ligados a Deus 24 horas, não só na quarentena, mas em todos os dias. Aí diz que está com saudade dos irmãos. Gama, peço que seja feita a vontade de Deus e a proteção dele esteja sobre mim e sobre todos os que precisam dele nesse momento de angústia e preocupação no mundo. Adriano pede oração no momento difícil que estamos passando e por todos na nossa igreja, principalmente pela família do irmão evangelista. Melry Patrícia pede oração para que toda a humanidade tenha mais fé em Deus e por uma amiga Lana que faleceu hoje. Amanda pede oração pela saúde dos seus familiares, também pelos seus sogros, seus Freitas e Dona Cláudia. Rebeca Passos pede oração pelo irmão Jales e pela Débora e família. Rosinha pede oração pela saúde do Osvaldo, pela saúde da sua mãe e pela saúde da irmã Adélia. Diane pede oração pela sua família e por seus pais. Deibiane pede oração pela família do irmão evangelista. Deusani pede oração pelo estado do nosso Brasil e pela sua família. Arisa pede oração por ela, pela sua família, por toda a igreja. Márcia Soares pede oração pelos seus familiares e por Camila, que submeteu a uma cirurgia. Pede oração por nossa irmã Lourdes, evangelista, e pela sua família. Elvis pede oração pelo nosso Brasil. Érica Patrício pede oração pela sua família. Marli pede oração por toda a sua família, especialmente pelo seu neto Eric Ruben. E Francisca Patrício pede oração pelo fortalecimento espiritual da igreja. Obrigado pelos pedidos. Vamos orar, intercedendo a Deus por cada um de vocês e outros que não tiveram oportunidade, mas certamente têm um clamor diante do Senhor.
Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse momento, por cada manifestação de fé, no pedido de oração, ó Deus, do teu povo revela fé e confiança na tua promessa, no teu cuidado, na tua provisão. Receba, Pai Santo, cada pedido e atende, Senhor, conforme a tua soberania, a tua vontade em nos abençoar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje, para todos sempre. Amém. A última estrofe do hino diz: sempre te confio, grande é teu poder, os inimigos